Agricultura BR de volta ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, dia importante para o mercado de grãos, tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional. Aqui no Brasil, a Conab lançou hoje a sua primeira estimativa da safra brasileira de grãos da temporada 2015-2016. Você que não viu estes números ainda, acompanhe com a gente agora. A primeira estimativa da companhia aponta que o Brasil produza nessa nova temporada entre 210 milhões e 300 mil a 213 milhões e 500 mil toneladas de grãos, o que pode ser um crescimento de quase 4 milhões sobre a safra 14-15. O grande destaque é para a produção de soja, que pela primeira vez, de acordo com a companhia, deve ultrapassar, a gente pode mostrar a próxima tela agora, 100 milhões de toneladas de soja. A Conab estima, então, que a produção da oleaginosa fique entre 100 milhões a 101 milhões e 900 mil toneladas. O milho de primeira safra está estimado entre 28 a 29 milhões de toneladas e o trigo, 6 milhões e 700 mil toneladas de soja. O destaque aqui, então, fica por conta da soja, que pela primeira vez tem essa estimativa superior a 100 milhões de toneladas. Bom, Fabiano, e não é só a Conab que tem essa estimativa para a produção da soja aqui no Brasil, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também, né? Exatamente, preveu hoje, trouxe números para a soja brasileira, o Departamento de Agricultura americano. Nós acabamos de receber esse número aqui da equipe de grãos da agência Rural Business, confirmando que o departamento, no seu relatório de oferta e demanda, traz o levantamento para os principais países produtores do mundo, traz o número de que o Brasil deve produzir 100 milhões de toneladas. Portanto, os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, que já vinha trazendo levantamentos para a safra brasileira 15-16, agora aumentou em 3 milhões de toneladas, subiu de 97 milhões para 100 milhões de toneladas a previsão de produção aqui no Brasil e manteve inalterada a produção na Argentina, fica em 57 milhões de toneladas a produção dos argentinos. Bom, por aqui a gente vai seguir acompanhando o mercado da soja, então, agora em Chicago, porque há poucos minutos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou esse novo relatório de oferta e demanda, que traz números importantes para todo o mundo. Veja como a soja reagiu aos números, ela que vinha em queda, agora opera em campo positivo. Novembro de 2015 vem a 8 dólares 87 centos mais 75, janeiro 8 dólares 92 centos mais 25 por bushel, março 8 dólares 96 centos por bushel. Essa posição na cotação máxima do dia já chegou a ser negociada acima de 9 hoje. E maio, essa vem a 9 dólares mais 50, alta de 0,67%. Tá certo, e só lembrando os números dos Estados Unidos, eles tiveram redução nos estoques, não aquilo que esperavam 10 milhões e 800 mil toneladas, reduziu para 11 milhões 580 mil toneladas. E em relação à produção, agora a estimativa é que os americanos produzam 105 milhões e 800 mil toneladas, portanto caiu 1 milhão e 300 mil toneladas entre setembro e outubro no relatório de oferta e demanda, a previsão de produção de soja nos Estados Unidos. Bom, vamos aos números do milho, então, agora por aqui. Veja com a gente o milho negociado lá em Chicago, como reage nesta sexta-feira. Milho vem em queda agora, posição de dezembro, 3 dólares 89 centos mais 25. Posição de março em diante já opera acima de 4, ainda com a queda, opera nessa posição. Maio de 2016, 4 dólares 6 centos por bushel e julho, 4 dólares 11 centos, todas as posições operando em campo negativo agora. Olha, se esperava queda para a produção de milho nos Estados Unidos, essa queda até veio, mas ela foi uma queda muito pequena. Ela veio para 344 milhões e 300 mil toneladas, portanto ficou praticamente estável em relação ao relatório do mês de setembro. Em relação aos estoques também houve diminuição, mas a diminuição foi pequena, ela caiu para 39 milhões e 650 mil toneladas. O mercado esperava 38 milhões de toneladas, os operadores lá dos Estados Unidos. Bom, já você tem mais destaques destes novos números que saíram há pouco por aqui. Confira agora cotações no mercado físico do Brasil.
Olha, quem caiu forte, de acordo com os números apresentados pelo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, apresentado há pouco, você vê em primeira mão e também, claro, o resultado disso no mercado aqui na Agricultura BR para todo o Brasil, foi o trigo. O trigo sofreu o maior impacto. A queda em relação aos estoques de trigo nos Estados Unidos foi maior do que o mercado esperava. Caiu para 21.580.000 toneladas. O mercado esperava a mínima de 22.340.000 toneladas. Os estoques americanos de trigo caíram mais de 9%, 9,8%, portanto, queda forte para os estoques de trigo nos Estados Unidos. Bom, e a gente acompanhava o mercado, né, Fabiano? O trigo reagindo positivamente em Chicago. A gente dá mais uma olhada agora e a alta continua. A alta é um pouco menos expressiva, mas ainda assim opera em variação positiva. A posição de dezembro subindo 0,39%, negociada a $5,13 mais 50 por bushel. Março, $5,20 mais 75, com alta de 0,33%, a mesma alta para a posição de maio, que agora vale $5,25 mais 75 por bushel. O trigo negociado em Chicago para julho também sobe um pouco menos, 0,14% agora, vem negociado a $5,30 mais 50 neste momento. Tá aí os números para o mercado internacional do trigo. O trigo teve redução nos seus estoques, reage positivamente na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco você tem mais informações a respeito do relatório de oferta e demanda. Por enquanto você fica com cotações do mercado. A Agricultura BR segue trazendo para você agora mais destaques da previsão do tempo, em especial para as áreas produtoras de café, porque olha só, a falta de chuva das últimas semanas entre o Espírito Santo, a zona da Mata Mineira e também o sul da Bahia, que são importantes regiões produtoras de café aqui no Brasil, tem sofrido, né? Os cafezais estão sofrendo com essa falta de chuva, já que nessa época é a época importante da florada. Vamos saber então como que fica a previsão para os próximos dias com Thaís Baroni. Olá, Thaís, mais uma vez, quais são os destaques então para essas regiões? Olá, Juliana, a notícia não é muito boa para os produtores da região, não. As chuvas, elas não devem retornar sobre essa área produtora de café, pelo menos até o fim desse mês. Como a gente pode observar aqui, o solo dessa região está bastante seco devido aí à falta de chuvas, como você disse. Algumas áreas de Minas e também mais ao sul do Espírito Santo tem um pouco mais de umidade no solo, mas agora, nos próximos dias, isso pode mudar. A previsão é de que até o dia 13 de outubro as instabilidades fiquem mais concentradas ainda sobre o sul e também centro-oeste do país. Na região sudeste, também na região nordeste, a previsão é de que não tenhamos muita chuva aí nos próximos dias. A partir do dia 14, novamente, uma condição de tempo mais seco sobre toda essa área produtora, também tempo mais seco sobre o centro-oeste, região nordeste, acumulados ainda mais concentrados sobre o sul do país. A partir do dia 19, sim, teremos o retorno das chuvas sobre parte da região sudeste do país, volta a chover sobre o Espírito Santo, zona da Mata de Minas e também sul da Bahia, mas uma chuva bem irregular e fraca que não deve ajudar a acabar com o déficit hídrico da região. Assim como para a região nordeste, a expectativa é que as chuvas se regularizem sobre essa área também a partir da segunda quinzena do mês de novembro, Juliana. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís, obrigada. Então, bom fim de semana para você e até a próxima segunda-feira. Por aqui a gente segue falando sobre café e vamos voltar a falar de mercado. Hoje é um dia de alta expressiva para o café arábica, negociado tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. No dia de ontem, a alta também acontecia, a cotação fechava o pregão no maior valor dos últimos 49 dias. Hoje a alta é bem forte também, você tem essas informações na tela. A posição de dezembro sobe agora mais de 4%, vem negociada a $1,33 mais 70 por libra-peso, mas na cotação máxima do dia ela chegou a ser ainda superior. A posição de março, $1,36 mais 90, alta de 3,94%, e maio,
$1,38 mais 75 por libra-peso, alta também de 3,77%. A posição de julho de 2016 também sobe mais de 3,70%, agora vem negociada a $1,40 mais 50 por libra-peso. Por aqui, confira mais cotações no Brasil. Olha, daqui a pouco nós trazemos mais destaques em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, porque em relação à China, a produção chinesa continua inalterada, é baixa a produção da China em 11.500.000 toneladas, e você vai ver também que a demanda chinesa continua extremamente elevada, assuntos já ainda hoje aqui da Agricultura BR, você já viu os números, daqui a pouco você tem mais informações. Por enquanto a gente volta para o assunto café, você viu como é que vem essa alta muito forte para o café arábica lá na Bolsa de Nova York, e agora você vai ver como é que estão os negócios com Robusta em Londres, que também vem numa alta expressiva. Posição de novembro vem com alta de 2,52%, com negócios a $1.622 por tonelada. Janeiro vem com $1.633 por tonelada, alta de 2,19%, enquanto março vem com $1.646 por tonelada, alta de 2,17%. Café Robusta, referência para os produtores de café Conilon do Brasil, especialmente no estado do Espírito Santo e Rondônia. Reta final do Agricultura BR, por aqui você acompanha mais destaques sobre os números divulgados há pouco pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu novo relatório de oferta e demanda. Números que trouxeram números importantes para o mercado de trigo, né, Fabiano? Exatamente. No cenário internacional, os estoques mundiais subiram. Eles subiram de 226 milhões de toneladas para 228.490.000 toneladas. Se por um lado teve queda forte nos Estados Unidos nos estoques, para o resto do mundo, né, o mundo todo, se teve um aumento dos estoques. Vamos ver agora como é que reage o trigo nos Estados Unidos. Nós temos aqui o trigo reagindo em campo positivo, mas essa alta já foi maior logo depois que foi apresentado o relatório. Nós já passou 25 minutos da apresentação do relatório e nós vemos o trigo operando em campo positivo, mas chegou a ser um pouco maior até. Posição de dezembro vem com $5,14 mais 50 por bushel, alta de 0,63% agora. Posição de março vem com alta de 0,57%. Essa vem negociada a $5,22, agora 21 mais 50 por bushel. A posição de maio, $5,27 por bushel, alta de 0,57%. E a posição de julho opera acima de $5,30. Ela já chegou a ser negociada hoje na cotação máxima a $5,32 mais 25. Agora vem a $5,30 mais 50, mas ainda assim variação positiva de mais de 0,5%. Tá certo. Em relação aos estoques do trigo americano, teve redução. Ele reduziu de 23.810.000 toneladas para 23.430.000 toneladas. Portanto, a queda nos estoques americanos foi pequena. Mas teve uma queda também interessante na produção de trigo nos Estados Unidos. A produção do trigo americano caiu de uma estimativa de 58.130.000 toneladas para 55.840.000 toneladas. Portanto, redução na produção de trigo do maior exportador individual do mundo. Bom, a gente segue agora para os números do milho. Milho também trouxe números, o mercado também recebeu números importantes neste novo relatório. Exatamente, Juliana. Teve redução na produção americana, mas a redução foi pequena. Se esperava 341 milhões de toneladas de produção nos Estados Unidos, reduziu de pouco mais de 345 milhões para 344 milhões de toneladas a produção de milho nos Estados Unidos. Vamos aos números de agora, então, do mercado. Veja com a gente os
cereal negociado em Chicago, vindo em queda, continua operando em cenário negativo. Dezembro de 2015 vem a $3,89 mais 50 por bushel, queda de 0,44%. Março, acima de $4, com queda também de 0,37%, ainda não perdeu o patamar de 4. A posição de maio é negociada a $4,06 mais 25 por bushel, com queda de 0,36%, e julho, $4,12 por bushel, queda também de 0,36% agora. Todas essas posições, se a gente analisar bem, elas já foram mais altas no dia de hoje, mas também, apesar da queda de agora, já operaram um pouco em valores ainda mais baixos destes que a gente vê agora. Tá certo, tem os números para o milho no dia de hoje. Eu aproveito agora para mandar e para conversar com o produtor rural que está nos acompanhando, como a Vânia Bastos, pelo Twitter. Ela está falando que só acompanha esses números aqui no Agricultura BR, então por isso eu estou destacando aqui no meio aqui da apresentação. Vânia está acompanhando os números agora que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura americano no Agricultura BR. Ela está dizendo que só vê por aqui, está acompanhando pela internet, transmissão do sba1.com. Então acesse também, acompanhe pela internet aqui a nossa programação. E agora a vez da soja, Juliana, porque a soja teve redução na expectativa de estoques e também na produção americana. A produção americana agora ficou com uma expectativa menor, os estoques caíram para 11.570.000 toneladas, o mercado esperava que caísse para 10.800.000. Teve queda, mas não foi uma queda tão forte assim. Bom, vamos acompanhar como o mercado reage então. Veja a soja com a gente lá em Chicago, operando em alta. Essa alta é um pouco mais expressiva agora. A posição de novembro sobe 0,93%, se aproxima de uma alta de 1%. Essa posição é negociada a $8,89 mais 75 por bushel. Já janeiro vem a $8,94 por bushel, alta de 0,87%. Março de 2016, $8,97 mais 25 por bushel, alta de 0,81%. E a posição de maio acima de 9, a $9,01 mais 25, alta também, Fabiano, de 0,75%. Tá certo, então, tem a soja em alta. Olha, lembrando os números para a soja no mundo todo. No Brasil, os americanos estimam que a safra brasileira vai ser 3 milhões de toneladas acima do que previam em setembro. Agora eles prevêem 100 milhões de toneladas, em linha com o que a Conab disse hoje cedo. Para a Argentina, sem alteração, 57 milhões de toneladas. E nos Estados Unidos, houve redução de 107 milhões e 100 mil toneladas para 105 milhões e 800 mil toneladas de soja. Antes da gente fechar o programa, Fabiano, vamos conferir de novo o dólar. Bom, aqui no Brasil ele vem em sequência de queda já há alguns dias. No dia de ontem fechava a quinta-feira abaixo de 3,80 a 3,79. No dia de hoje vinha em queda novamente e essa queda continua. A queda agora é praticamente de 1%, com a moeda americana sendo negociada a R$ 3,75 mais 5 aqui no Brasil. Tá certo, o dólar em queda mais uma vez influencia diretamente os negócios para o produtor de soja. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes vamos mandar um abraço então para quem nos acompanhou essa edição especial, trazendo informações importantes para o mercado de grãos em todo o mundo e também encerrando a semana de comemoração do Agricultura BR, semana de aniversário do programa. Ontem comemoramos um ano no ar. Um abraço então ao Edilberto de Barro Duro, no Piauí. Obrigada, Edilberto, pela sua companhia. Também ao Rafael de Pérola Independente, no estado do Paraná. Olha, aproveito para mandar de novo um abraço para a Vânia, está acompanhando os números aí do relatório do Departamento de Agricultura pela internet. Então acompanhe também, acesse a nossa página, blog do Agricultura BR, acesse sba1.com, lá tem muita informação para você. E também nós agradecemos a Tânia Tosi e a toda a sua equipe, a analista Tânia Tosi, que esteve conosco durante todo o programa, trazendo as informações do relatório e você acompanhou em primeira mão aqui no Agricultura BR. Nós ficamos por aqui, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.